Bom dia, bom dia a todos. Hoje eu vou, como é que diz, interpretar não, vou refletir um pouco sobre os Salmos, né, sobre o Salmo. E é isso aí, vamos começar, né? Vamos começar pelo sinal da Santa Cruz, livre Deus, nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Deus, dai-me a graça de me apresentar ao Senhor com um coração reto, a graça de não agir com engano, não ter interesse próprio nenhum e que tudo seja com o Senhor. Meu Deus, às vezes eu sei que eu falho, mas me molda, Senhor, me molda segundo a sua vontade. Amém. Então vamos lá, vamos refletir aqui sobre o salmo. Eu não sei, eita, desculpa, o microfone não está ligado. Deixa eu ligar o microfone. Deixa eu ligar o microfone, acho que agora tá pegando. Deixa eu dar uma olhada aqui, né? Dar uma olhada se tá pegando. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pronto. Então vamos lá, né? Vamos lá. O primeiro salmo, ele começa assim. Ao regente do coro do servo de Javé, Davi, que dirigiu a Javé as palavras desse cântico, no dia em que Javé o livrou de todos os seus inimigos e de Saul. Ele disse: eu vos amo, Javé, minha força, Javé, meu rochedo, minha fortaleza, meu libertador, meu Deus, minha rocha, no qual me refugio, meu escudo e minha poderosa salvação, meu baluarte. Então, Deus é tudo isso, né? Deus é tudo isso. Quando você para refletir e segue os seus mandamentos, você vai ver situações onde as pessoas tentam lhe difamar, né? Mas o seu reto modo de agir segundo Deus vai protegê-la. Quando você está na graça, né? Quando você está na graça, você entrou lá em estado de graça. Né? Então você, a partir de hoje, esses mandamentos aqui, esses 10 mandamentos, né? Eu não vou transgredir, né? Eu não vou transgredi-lo. Então você não transgride os mandamentos e isso lhe serve como um escudo, como fortaleza, como tudo isso que Davi disse aqui. Por quê? Porque as pessoas, além da bênção de Deus, que de forma inexplicável lhe ajuda, né? De forma inexplicável lhe ajuda, a sua conduta fica, de certa forma, tão perfeita, né? Tão se aproximando do perfeito que mesmo que a pessoa lhe difame, mesmo que a pessoa coloque armadilhas contra você, as pessoas não acreditam devido à sua honestidade. Né? Porque o homem temente a Deus, ele é honesto. Ele é honesto. Se ele colocou Deus no coração dele e não quer que botou os mandamentos no coração dele e ele não quer transgredi-lo, né? Não quer transgredi-lo, você vai ser muito honesto, cara. Você vai ser muito honesto. E essa honestidade, essa retidão de caráter vai lhe proteger de muita coisa, né? Aí invoquei Javé, digno de ser louvado, e fui salvo de meus inimigos. Ondas mortais me rodearam, torrentes de perdição me atemorizaram, laços infernais me envolveram, redes de morte me surpreenderam. Em minha angústia invoquei Javé, e meu Deus gritei por socorro. Minha voz ele ouviu de seu tempo, chegou meu grito a seus ouvidos. Então aqui ele está falando de quê? Na tribulação, né? Ondas mortais me rodearam, né? Ou seja, várias situações perigosas me rodearam, né? Torrentes de perdição e ele ficou com medo, né? Às vezes são tantas pessoas contra uma pessoa que está na graça que a gente fica daquela forma assim atemorizada. Será que eu vou? Mas vem a dúvida no coração, né? Será que eu vou conseguir passar por isso? Né? Mas aí você tem que lembrar, eu pus minha confiança em Deus.
Eu pus minha confiança em Deus. E eu tenho certeza que Ele vai me salvar. Ele vai me salvar. Então, é assim, né? E muitas vezes nessas situações aqui são pessoas mais poderosas que você, pessoas que têm mais influência que você, e ela está tentando lhe derrubar, cara. Está tentando lhe derrubar. E você, só ali na confiança em Deus, você passa por isso. Né? Você passa por toda essa situação. Aí, então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram as bases dos montes. Oscilaram porque ele se indignou. Saiu fumaça de sua narina. Da sua boca um fogo devorador. E dele surgiram brasas ardentes. Inclinou os céus e desceu com uma nuvem escura a seus pés. Cavalgava um querubim e voou pairando nas asas do vento. Pôs as trevas como um véu a seu redor, e como tenda águas escuras e espessas nuvens. Do esplendor que o precedia derramaram-se as nuvens. Aqui ele está falando da justiça de Deus, né? Da justiça de Deus. Você vê que Deus moveu montanhas para tirar aquele seu servo na graça de toda a tribulação que ele se encontrava. Por mais que você não consiga ver tudo isso, entendeu? Às vezes são pessoas que, assim, eu diria assim, né? Pelo menos é a minha experiência, né? Eu diria assim que é a minha experiência. Às vezes são pessoas que não conversaram com você e lhe ajudaram, são pessoas que surgiram do nada e lhe ajudaram, são pessoas que você conhecia, né? Você conhecia e se moveu a lhe ajudar. Às vezes é um superior seu que resolveu lhe ajudar. É tantas as formas assim diferentes, sabe? Assim que você no meio da tribulação as coisas se agitam e você sai, eu diria assim, por cima, sabe? Eu diria, pessoal, assim, se eu tiver meio devagar hoje é porque eu tô medicado, sabe? Eu tô medicado, aí meu raciocínio tá um pouco mais lento. Mas é isso aí, né? Do céu trovejou Javé, o Altíssimo soltou a sua voz. Granizos e brasas de fogo lançou suas flechas e se espalhou. Multiplicou seus raios e os expulsou. E apareceu o fundo do mar. Descobriram-se as bases do mundo, por causa de vossa ameaça, Javé, e do vento de vosso furor. Do alto céu estendeu a mão e me tomou, tirou-me das águas profundas. É o que eu disse aqui. Né? Independente, porque vocês têm que compreender isso. Quando vocês estão na graça, a própria realidade, a própria verdade, a própria existência, a própria vida são manipuladas por Deus a favor daqueles que estão em sua graça. Mas vocês também têm que entender que para isso acontecer com vocês, vocês têm que estar na graça. Né? Não adianta de nada, não adianta de nada você dizer que tem essa fé toda, né? Assim você dizer assim, nossa, como eu tenho fé e ficar, sei lá, naquele orgulho, né? Naquele orgulho de se auto colocar em um patamar que às vezes você não está e você não obedecer a Deus. Né? E você não obedecer a Deus. Porque isso tudo aqui ele fez por alguém que estava em sua graça. Você vê que ele moveu montanhas, ele trovejou do céu, ele fez tudo isso. Por quê? Porque Davi estava em sua graça. Né? Davi estava com o Espírito de Deus. E ele ainda, com o Espírito Santo, no caso, né? E ele ainda, eu diria mais, que além de ele estar na graça, ele se entregou a ela, né? Ele se entregou a condução de sua vida, condução de sua vida ao próprio Espírito de Deus. Vocês notam aqui né, nesse cântico, se assim, pelo menos eu noto, né, que ele aqui ele está como se fosse dependente. Eu diria assim, ele está como se fosse dependente. Por exemplo, ele está cercado de inimigos e qual é o pensamento dele? Meu Deus, só o Senhor consegue me livrar. Né? Só o Senhor, se não for o Senhor, não é mais ninguém. Então conduz-me, Deus. Diz o que eu tenho que fazer.
né? Diz o que eu tenho que fazer. Eu vou fazer o meu máximo. Eu vou fazer o meu máximo. Mas aquilo que eu não consigo faz o Senhor. Então a atitude dele é mais ou menos nesse sentido. E ele, quando canta, quando ele solta esse cântico, quando ele fala esse cântico, ele está fazendo isso. Então aqui, assaltaram-me no dia de meu infortúnio, mas Javé foi meu apoio. Levou-me a um espaçoso, levou-me a um lugar espaçoso. Salvou-me porque me ama. Javé me tratou segundo minha justiça. Recompensou-me conforme a pureza de minhas mãos. Pois tenho seguido os caminhos de Javé. Não me apartei perversamente de meu Deus. Tenho ante os olhos todas as suas leis. Não afastei de mim seus preceitos. Tenho sido correto com ele, atento para não pecar. Javé me retribuiu segundo minha justiça. Então é isso aqui que eu tô tentando insistir, né? Andar na graça. O segredo é esse, é você andar na graça e viver como uma criança. Como é que uma criança vive? Que meus filhos é assim. Eu digo, meu filho, não faça isso, ele não faz. Então eu digo assim, meu filho, pare com isso, ele para. Eu digo, o meu filho, é assim com meus filhos mesmo, dizendo assim, como eu faço com meu filho. Meu filho, vamos sentar aqui para escutar um conselho de seu pai. Eles sentam e escutam. Meu filho, vamos rezar. Aí eles vêm e rezam comigo. Entendeu? Então, é agir perante Deus como se fosse uma criança agindo perante seu pai. Né? Seu pai e sua mãe, né? É, essa é a ação que Deus quer. Então, quando ele fala assim, meus filhos, cumpram meus mandamentos, quando Deus fala para a gente, para mim e para você, cumpra meus mandamentos, você deve seguir como se fosse seu pai lhe dizendo. Porque Deus também é pai. Deus é pai de todos nós, ele é pai de toda a criação. E você, quando você leva isso, essa vida na graça, ele vai fazer tudo isso que esse canto está dizendo, ele vai fazer por você também. Vai vir a tribulação, vai vir o diabo, vai vir todo mundo tentando lhe tirar da graça, mas você não pode sair, você tem que resistir. Você resiste ali e você vai cumprindo na graça, né? Você vai cumprindo os mandamentos, tudo, e Deus vai lhe abençoar, cara. Deus vai lhe abençoar, não tenha dúvida, né? Aqui, Davi disse aqui, ó, tenho ante os olhos todas as suas leis, não afastei de mim seus preceitos, tenho sido correto com ele, atento para não pecar. Javé me retribuiu segundo minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos, diante de seus olhos. Sois bondoso com quem é bondoso, com quem é íntegro, vós mostrais íntegro. Com quem é sincero, sois sincero, mas inflexível com o perverso. Então, para aqueles que não andam na graça de Deus, né, ele é inflexível. É por isso que muitas vezes eu escutei outro dia uma história de uma pessoa que era estava com uma determinada doença, né? Determinada doença e ela disse que foi numa igreja protestante e a pastora parou na frente dela e rezou e a doença saiu dela, né? E a doença saiu dela, ela nunca mais sentiu dor. Mas eu me pergunto, eu escutei, não tive a oportunidade de perguntar e nem perguntaria, né? Mas eu perguntaria, você está tomando remédio, meu amigo? Porque se ela disser sim, porque ela falou disso como se fosse um milagre. Só que o milagre, ele, como é que eu posso dizer? Ele quebra as regras naturais, entenderam? As regras naturais, tipo, deixa eu me expressar melhor, né? É, por exemplo, quando se acaba os meios humanos de alcançar determinada situação, o milagre vai e alcança. O milagre vai e alcança. Aí eu me perguntei, né? Será que essa mulher ela tomava medicação, né? Porque se ela tomava, então provavelmente foi uma medicação, né? Mas fica aí a questão, me veio à mente isso agora e eu acabei falando, sabe?
É, pois vós salvais ao povo humilde, mas os olhos ativos, eu não tô, eu só para esclarecer, né? Porque pelo pouco que eu sei, né, pelo pouco que eu sei, as pessoas que operaram milagres, elas estavam em um estado de santidade, né? Elas estavam em um estado de santidade. E pelo pouco que eu conheço das igrejas protestantes, né, eles uma das causas de Lutero, um dos problemas que Lutero teve com a Igreja Católica foi o não é possível ser santo. Então, santo só Deus, ou santo só Jesus. E homem nenhum pode ser santo. Então, quando se descarta a santidade, quando se descarta a santidade, também se descarta o acesso, de certa forma, aos milagres de Deus. Isso qualquer um que pense de forma objetiva e compreenda aquilo que está escrito na Bíblia percebe isso. Entendeu? Então, quando vocês pensam assim, milagres em outra igreja e outras igrejas, será que acontece? Eu duvido. Eu duvido. É, às vezes pode ser uma falta de rigor no, no, no averiguar dessa situação, né? É, por quê? Porque Deus deixou uma igreja. Deus deixou uma igreja. Ele deixou a igreja católica para o mundo, né? Foi o próprio Cristo que instituiu a igreja católica. E não é à toa que os templos mais antigos do mundo são católicos, né? Lá no Oriente, principalmente, né? Então, o único culto, quando você pega. Eu ainda não li, não, eu ainda vou ler, mas o pessoal já vi algumas pessoas falar sobre a patrística. Quando você pega os livros da patrística, eu só li um ou outro, né? Você consegue, e se você conhecer o catolicismo, você consegue ver o ambiente católico dentro daquele livro, dentro do que aqueles primeiros padres falaram, né? Dentro do que aqueles primeiros padres falaram. É, e assim, né? Como é que eu posso dizer? Então existe essa lógica, né? Existe essa lógica que para operar milagres é necessário um santo que esteja em amizade com Deus. Não é simplesmente assim, você chama o cara mais blasfemo da rua, ou o assassino, ou outras coisas nesse sentido. Né? Você pega assim, os pecadores públicos e ele vai operar milagre. Porque o milagre, Jesus, quando ele fez milagre, ele operou milagre com o objetivo de converter as pessoas. Converter as pessoas. E as pessoas que recebiam os milagres, elas se convertiam. Elas se convertiam e passavam a viver na graça. Passavam a seguir os mandamentos. Entenderam? Então é assim que funciona, porque se não há uma mudança de vida, o milagre não acontece para nos deixar em um estado de pecado, não. Então eu acho que é isso, né? Deixa eu continuar aqui, para não se desviar muito do assunto, né? Já vai vós acendeis minha lâmpada. Meu Deus, aclarai minhas trevas. Sim, convosco sinto-me forte para o ataque. Com meu Deus, venço qualquer barreira. Perfeito é o proceder de Deus. Acrisolada é a palavra de Javé. Ele é um escudo para todos que nele se abrigam. Pois quem é Deus senão Javé? Quem é rochedo senão nosso Deus? Foi Deus que me encheu de força e tornou perfeito o meu caminho. Deu-me pés velozes como os de coça, das coças, e me fez saltar seguro nas alturas. Treinou minhas mãos para a guerra e meus braços para retesar o arco de bronze. Vós me destes vosso escudo salvador. Vossa mão direita é meu apoio, e vossa bondade me engrandeceu. Então,
Davi aqui ele falou das habilidades pessoais. Deus nos deu as habilidades pessoais. Por mais que você tenha se esforçado e acreditado em sua ignorância, que você conseguiu sozinho, como eu acreditei um dia, isso foi dádiva de Deus, né? Isso foi dádiva de Deus. Por quê? Porque nós existimos dentro dele. É, a oportunidade que a vida me dá, que a vida nos dá, a oportunidade que a vida nos dá, ela, de certa forma, ela é uma dádiva de Deus, né? Deixa eu ver se eu consigo me expressar melhor. Me desculpe, é que eu estou meio medicado, sabe? Eu estou meio sonolento, meu raciocínio está meio lento. Mas Deus, Deus, dizem assim, né? Tem um ditado popular que diz assim, que Deus escreve certo por linhas tortas. O que é esse ditado? O que é esse ditado? Esse ditado ele diz mais ou menos o seguinte, que, entre outras palavras, né, por caminhos que não conhecemos, Deus faz com que aconteçam as coisas na nossa vida. É, como é que eu posso dizer? Eu fiquei doente, né? Eu fiquei doente. E essa doença me levou a um afastamento definitivo do meu serviço. E hoje eu estou pregando pregando Deus em uma maior liberdade que eu teria se tivesse no meu serviço. Então, por um certo ângulo, eu sei que minha doença ela faz com que às vezes eu não consiga pegar as coisas no momento certo. Eu fico errando assim pegar as coisas. Ela deixa a minha mente mais, por causa das medicações, né? Deixa a minha mente mais leve, né? Mais, sei lá, eu não sei explicar, mas com um certo retardo, né? Eu sei que meus reflexos não são os mesmos, né? Não são os mesmos do que já foi um dia, né? Então eu sei tudo isso, mas hoje eu consigo pregar a palavra de Deus com mais liberdade do que eu acredito que eu teria. Então, Deus escreve certo por linhas tortas, né? Deus ele faz as coisas e a gente não sabe bem é, como acontecerão as coisas, sabe? Pelo menos eu penso assim, né? E eu acho que eu não sei se esse exemplo esclareceu isso que eu acabei de dizer, né? De força me dotastes para o combate, dobrastes debaixo de mim meus adversários, pusaste em fuga meus inimigos, exterminei os que me odiavam. Ninguém acudiu quando pediram socorro, gritaram a Javé, mas não os ouviu. Triturei-os como pó diante do vento, pisei neles como na lama nas ruas. Das conjuras do povo me livraste, como chefe das nações me colocaste. Serviu-me um povo que não conheci. Mal escutam minha voz, obedecem os estrangeiros se inclinarem aos meus trens. Os povos estrangeiros caem exaustos, saem tremendo de seus refúgios. Viva Javé e bendito o meu rochedo. Então quer dizer aqui, todos os opositores de Davi, por meios que Davi não esperava, por ele estar na graça, foram colocados a seus pés. E é assim que acontece de fato, viu? É assim que acontece de fato. É que nem eu sempre insisto nisso, né? Várias pessoas que você não sabe de onde vem, você não sabe o que elas vão fazer, elas preparam a armadilha para você, para ver, para lhe provar que no pensamento dela elas dizem, já que ele diz que Deus existe, né? Vamos ver, vamos provar ele para ver se de fato Deus vai salvá-lo.
Mas se vocês tiverem confiança em andar, confiança mesmo, vocês tiverem confiança, andarem nos mandamentos e se firmar ali, tenha certeza que você vai ser salvo de todos esses negócios. E ainda vai sair com uma bela história para contar, né? Vai sair com uma bela história para contar. Enfim, né? Vamos para o capítulo 19. Eu não sei se eu vou conseguir chegar no 20, não. Eu acho que só vou 19, viu? Porque eu estou sonolento, né? Eu estou sonolento, eu acho que eu vou deitar um pouco. Ao regente do coro, Salmo de Davi. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. O dia passa, a mensagem a outro dia, e a noite conta a notícia a outra noite. Não é uma fala, nem são palavras, sua voz não se ouve. Por toda a terra se difunde seu anúncio, e aos confins do mundo e sua mensagem, a sua mensagem. Lá ele armou uma tenda para o sol, que surge como o esposo do quarto nupcial. Exulta como um herói que percorre o caminho. Ele nasce numa extremidade do céu, e seu percurso alcança o outro extremo. Nada escapa a seu calor. Isso aqui, eu acredito que ele está falando sobre a conversão, o o testemunho de alguém que está na graça é tão forte, as pessoas ficam tão admiradas porque elas nunca viram isso. A maior parte das pessoas, elas nunca conheceram um católico que vive na graça de Deus. Geralmente, os católicos eles se auto-enganam, né? Eles não, eles se permitem situações que eles não deveriam se permitir, né? Isso porque a fé deles é uma fé mais emocionada, né? Ela não é uma fé no que de fato deveria ser, ou seja, em Deus mesmo. É uma fé meio emotiva. Por exemplo, gosta de escutar aquelas canções e fica naquele negócio, naquela emoção que a canção lhe traz, mas objetivamente ele não conhece a Deus. Porque as nossas canções, ela fala de fé, ela fala alguma coisa, mas é uma coisa que eu sinto falta nas músicas, sabe? Que eu sinto falta nas músicas. Eu não sou de ouvir muitas músicas, mas eu ouço geralmente quando minha esposa está ouvindo. E elas passam músicas emotivas. E a instrução que deveria ser usado, a música deveria ser usada para instruir, falar de uma relação com Deus, não somente na fé, porque todo mundo só fala, não é que não seja na fé, né? É porque todo mundo só fala daquele negócio, daquela fé, eu não estou sabendo explicar. Mas eu estou dizendo assim, pegar primeiro, eu diria assim, para quem canta, né? Primeiro, pratique a religião, é, viva do Espírito Santo, viva na graça, confie em Deus, o mundo vai ficar turbulento e você vai continuar aquela confiança. Tire a vaidade, tire o objetivo próprio, tire o orgulho, vá tirando todas essas situações de sua vida, vá massacrando elas e continue naquela situação, né, naquela situação de graça. Depois reflita sobre como foi sua vida e crie uma canção. Mas não criar em cima de um sentimento relacionado a Deus, mas criar em cima de uma experiência que aconteceu na sua vida, né? Na sua vida. Porque quando você experimenta Deus, né? O Espírito ele vai lhe deixar lições. Ele vai lhe deixar lições. Então, você pode aproveitar para cantar essas lições, porque as pessoas vão absorver a lição através de sua canção. Através de sua canção. Eu não sei se vocês entenderam, não sei se vocês entenderam, mas
Eu me refiro assim, né? Porque eu sinto assim, de certa forma é uma crítica. Eu sinto as canções, elas são muito emotivas, né? Só que ninguém encontra de certa forma a Deus através da emoção. Nós encontramos Deus através do conhecimento, através da nossa fé e da prática da nossa religião. Entenderam? Eu acho que eu não sei se eu fui claro, mas eu tentei, né? É, ele nasce numa extremidade do céu e seu percurso alcança o outro extremo, nada escapa a seu calor. A lei de Javé é perfeita, conforme para a alma. O testemunho de Javé é verdadeiro, torna sábio os pequenos. As ordens de Javé são justas, alegram o coração. É puro o mandamento de Javé, ilumina os olhos. É límpido o temor de Javé, dura para sempre. Os juízos de Javé são verdade, são tomados justos. São todos justos. São preciosos são mais preciosos que o ouro, que muito ouro fino, mais doces que o mel, que o licor de um favo. Também vosso servo se instrui em guardá-lo à grande recompensa. Quem pode discernir seus próprios erros? Perdoai, perdoai-me os que não vejo. Também do orgulho salvai vosso servo, para que não me domine. Então sereis irrepreensível e imune do grande pecado. Dignai-vos aceitar as palavras de minha boca e os pensamentos de meu coração, do meu coração, Javé, meu rochedo e meu redentor. Então é isso, acabou o salmo, né? Acabou o salmo. Eu acho que eu vou encerrar por aqui porque eu estou meio sonolento. Eu estou meio sonolento e amanhã a gente reflete o 20 e o 21. Então, deixa eu olhar aqui, viu? Eu acho que eu vou até o 22, viu? Eu acho que eu vou amanhã 20, 21 e 22. Salmos 20, 21 e 22. Então, eu agradeço a participação aí de vocês. Né? Quem puder se inscrever, se inscreve. E curtir, comentar também já ajuda bastante. Viu? Obrigado. E é isso aí. Bom dia.